muitos pacientes chegam em mim e falam assim, doutora, eu já fui em vários endócrinos e todo endócrino que eu vou é magrinho, vai me falando, não, é só ter uma força de vontade, você fecha a boca, não come mais carboidrato, que vai dar tudo certo. É como se o médico não se entregasse para aquele paciente, não escutasse o que ele está falando. Quando o paciente fala que ele come pouco e engorda, ele está falando a verdade. Porque a obesidade, ela muda os nossos circuitos cerebrais. Então, o hipotálamo, ele funciona de uma maneira para uma pessoa que não é obesa, e uma pessoa que é obesa funciona de outra forma. Se você come um pedaço de pão sendo obeso, tem outra... assim, vai soar de outra forma em uma pessoa que não é obesa. Aquele mesmo pedaço de pão vai ter um efeito numa pessoa obesa e numa pessoa que não é obesa. Então, eu acredito em tudo que o paciente fala, porque eu já passei por aquilo. E eu sentava nas cadeiras dos endócrinos e era a mesma coisa. Você tem que comer menos, é só fechar a boca, controla a sua ansiedade como se fosse assim, né? Uma coisa muito simples, né? Se ninguém quer ser... Isso é verdade. Ninguém quer ser obeso. Ninguém. Essas pessoas que se dizem, sei lá, eu sou imponderado, eu quero ser desse jeito, eu quero ser obeso. Essa é a minha identidade. Essa é a minha identidade. Na verdade, por trás está, eu sou incapaz de emagrecer. Eu percebi muito isso. Porque durante muito tempo eu quis, sei lá, levantar essa bandeira de que a obesidade é legal, que a gente consegue. Então você ainda teve esse desejo durante um tempo? Tive. Como eu via que eu não conseguia, eu tenho que assumir esse corpo, essa identidade, entendeu? E qual foi a virada de chave, então, que você identificou esse método que você aplica e que você teve resultado? A virada de chave, o que me fez querer emagrecer e nunca mais engordar, foi uma internação que eu tive por pré-diabetes, crise hipertensiva, litíase biliar, estava com crises, litíase renal, esteatose hepática. Então, foi como se tudo culminasse em uma internação, que eu desmaiei por crise de pânico. Então, assim, juntou várias patologias. Eu falei, não é possível. Eu, com menos de 30 anos, eu já tô com diversas patologias. Foi daí que virou a chave mesmo. Que a obesidade não estava sendo uma coisa legal para minha vida. Foi aí que virou a chave. E a partir daí, você, depois dessa internação, foi outra pessoa. Outra pessoa. Decidi mudar. É interessante porque, assim, na internet tem muito meme, inclusive, falando sobre isso, em relação do emagrecimento ser algo que depende completamente de uma força de vontade, né? Pra você isso acordar aí chega, 5 horas da dói manhã, minha cabeça quando eu vejo. Entrar em banheira gelada, pra você parar de comer, fechar a boca, né? E às vezes isso soa como realmente impotência, né? Como para quem tá ouvindo e que tá sofrendo ali, que não consegue, ele fala, poxa, então eu não consigo. E aí isso vira uma bola de neve, né? A pessoa começa a adoecer mentalmente, como uma pessoa incapaz. Então o que você tá falando para mim, que na verdade isso é mentira. Na verdade, essa pessoa, ela precisa de uma ajuda. Exatamente. O que eu falo todos os dias. É impossível tratar obesidade sem medicação. É impossível, de fato. Você pode emagrecer sem medicação, mas tratar a raiz da obesidade sem medicação é impossível. Não tem como. Então, a dificuldade das pessoas é entender e assim, cravar que a obesidade é doença. Assim como diabetes, assim como lúpus, assim como qualquer doença crônica. E o tratamento vai ser para o resto da vida. Não é porque eu emagreci que eu deixei de ser obesa. Se eu descuidar, se eu não fizer o que tem que ser feito, eu volto a engordar. As células de gordura, elas não saíram de lá, elas só murcharam. Você não perde essas células, elas estão aqui. Essas danadas são uma das poucas células do corpo que a gente não consegue tirar. Exato. Elas, né? E aí tem muito preconceito com medicações para emagrecer. Por quê? Pessoas que não precisam dessas medicações utilizam assim indiscriminadamente. E aí acaba atrapalhando o tratamento de quem realmente precisa. E hoje o arsenal de medicação, ele é vasto?
Ele é pequeno, por incrível que pareça. Antigamente tinham mais medicações. Hoje existe uma lista muito pequena de medicações para tratar a obesidade. Assim, talvez umas 10 ou menos de 10, certo? Mas assim, o que que as pessoas fazem? Tem determinadas medicações hoje em dia que tá na moda, aquelas canetinhas, né? Exatamente. Ozempic, Saxenda, Mounjaro, e compram sem receita, infelizmente. Então o paciente vai lá, compra um Ozempic, vai lá no YouTube e coloca como aplicar o Ozempic, quantos cliques devo aplicar para perder 10 quilos. Então elas já vão no meu consultório usando, já estão usando o Ozempic sem prescrição. Então elas só vão lá para querer ajustar a dose. Mas assim, já estão usando várias coisas, aí usa o Ozempic, usa o Venvance, usa o, sei lá, qualquer remédio aí, e faz aquela mistura, acaba não tendo resultado, ou tendo resultado e depois reganhando o peso perdido, desenvolve algum transtorno do humor, sei lá, um gatilho para alguma psicose ou uma crise de pânico, transtorno de ansiedade, depressão. Então, isso está muito grave no Brasil, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, para comprar o Ozempic, você tem que passar em consulta e ter receita. Aqui é uma festa, né? O povo está comprando mesmo.